No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rural de Natal FM, a rádio da família. Um ótimo dia para você que está na nossa sintonia. Estamos chegando com mais um programa Aprendendo com a Igreja. Eu sou Luísa Gualberto e vou ficar com você nessa próxima hora. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre os 25 anos da Fraternidade Católica Éfeso, que tem uma importante atuação aqui no território da nossa arquidiocese. E nesta semana foi comemorado esse jubileu de prata e estamos aqui para conversar conosco com Carlos Moura, que é o fundador da fraternidade, também o moderador geral, assim como o articulador estadual das novas comunidades. Carlos, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar do nosso carisma, do nosso chamado. Muito obrigado. Carlos, para iniciar o nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fundação da fraternidade, né? Você é o fundador desse trabalho, né, da Fraternidade Católica Éfeso. E o que é que motivou o início desse trabalho lá há 25 anos? Bom dia a todos, não é? A Éfeso, na realidade, ela surgiu a partir de um grupo, onde a gente chamava grupo de comunhão. No finalzinho da década de 90, eu era responsável pela Secretaria Marcos, era um projeto em nível nacional da renovação carismática de juventude. Então, dentro desse projeto, eu era coordenador diocesano, também estadual, e fazia parte de um grande conselho que reunia todos os estados do Rio Grande do Norte, da renovação carismática de juventude. Então foi lançado um projeto chamado Projeto Grupos de Comunhão. Então esse projeto, esses grupos de comunhão tinham como objetivo a vivência dos Atos dos Apóstolos, aonde jovens, não era voltado para jovens, pudesse experienciar essa experiência de Pentecostes a partir dos Atos dos Apóstolos e assim poderem se reunir periodicamente. O grupo, como diz, grupo de comunhão, para poder gerar comunhão entre os membros, e era apenas para no máximo 6 pessoas. Então, quando eu era coordenador, resolvi instalar esse grupo aqui em Natal. A gente fez um grupo, incentivou, nós fomos o último grupo que surgiu, e a partir desse grupo, que nós fundamos em 1998, inclusive nesse dia foi o dia de Corpus Christi, numa quinta-feira, né, do mês de junho, dia 11 de junho de 1998 foi a inauguração do grupo de comunhão e a gente começou a rezar. O intuito era apenas nos reunir como jovens, reunimos nas nossas casas, né? Eram todo mundo, como disse, jovens, né? De 20, 21 anos, 22 anos, a grande maioria solteiros. Eu era a única pessoa na época que estava casada. Aí éramos apenas 6, tanto que a gente, quando começa o nosso histórico, a gente diz assim, éramos 6, não é? E nesse éramos 6, ao longo do tempo das orações, nós vamos sentindo um apelo interior de que Deus queria algo mais. Deus foi nos falando, foi nos dando algumas palavras de incentivo, e a partir daí nós começamos a procurar outras pessoas que pudessem nos orientar. Procuramos o cônego Zé Mário. Na época ele era assistente eclesiástico para as novas comunidades, nos reunimos na casa dele, ele nos acolheu muito bem, assistente eclesiástico da nossa comunidade, não, assistente eclesiástico para a renovação carismática, não existia ainda para as novas comunidades, então ele nos acolheu na sua casa, a gente passou para ele toda a experiência, ele olhou para a gente e disse, olha, eu estou muito emocionado, você acredita que eu pedi a Deus que suscitasse uma comunidade com essa intenção de vocês, com esse desejo de vocês, porque o nosso desejo desde o início foi ser uma comunidade onde nós pudéssemos viver a comunhão e a fidelidade à fé católica. Sim. De uma forma radical. Vivesse a obediência na sua radicalidade ao bispo, aos pastores da igreja, e que a gente pudesse, com a nossa vida, poder expressar a igreja no mundo secular. Então ele disse, olha, me arrepiei todinho quando você disse o desejo que Deus está colocando no coração. Então eu acredito que vocês são um chamado de Deus. Então procuramos outras comunidades, como Shalom, a comunidade Maria Mater. Shalom já estava em Natal, Maria Mater que já era fundada, para partilhar. Então foi a partir daí que a gente começou a estudar um pouco mais o que era ser uma comunidade de vida e aliança, o que era ser esse chamado novo dentro da igreja. E quando foi no ano de 2000,
Dom Heitor, que era arcebispo aqui de Natal, chamou todas as comunidades que já existiam na arquidiocese para uma reunião lá no eremitério do Santo Lenho, não é? Com Dom Tavares, bispo emérito de Caruaru. E nessa reunião eles me chamaram também. Tanto que eu fui apresentado ainda nessa reunião como comunidade sem nome, não é? Então essa reunião aconteceu no dia 1º de julho de 2000 e foi essa data onde a igreja nos chamou e onde, dentro dessa reunião, o tema tratado foi sobre eclesiologia, que tem tudo a ver com o nosso carisma. Então nós resolvemos nos intitular Comunidade Nascente e como tínhamos saído de lá sem nome, resolvemos rezar, amadurecer melhor e em 2-3 semanas a gente definiu o nome Éfeso como o nome da comunidade. Então a data de fundação ficou dia 1º de julho de 2000. Aproveitando, Carlos, como você é o articulador estadual das novas comunidades aqui no Rio Grande do Norte, a gente sabe que as comunidades elas são classificadas assim, nascentes, né, de direito diocesano, de reconhecimento diocesano, e como é que funciona essa questão das nomenclaturas, né? Digamos, são classificações, como é? Todas as comunidades de vida e aliança, na realidade, a igreja nos intitula hoje como comunidades novas. Sim, sim. Porque o Código de Direito Canônico ainda não tem uma legislação para essa realidade nova de novas comunidades. A gente é um novo de Deus dentro da igreja. Apesar de já termos mais de 50 anos, a comunidade mais antiga, eu acho que é da França, a comunidade Emanuel, tem mais de 50 anos de fundação. E no Brasil, nós temos a comunidade mais antiga, que é a Canção Nova, que eu acho que tem 43, 45 anos de fundação, inclusive completou ano essa semana. Eu acho que na quarta-feira eles completaram o ano, não é? Então, essa nomenclatura que a gente usa, comunidades nascentes, de direito diocesano, direito pontifício, é mais para classificar em que patamar de comunidade está inserida na igreja em termos de reconhecimento da igreja. Sim, então, sim. Aqui no Brasil, pelo menos até onde eu conheço, nós temos apenas 2 comunidades de direito pontifício, que é o Shalom e a comunidade Canção Nova, não é? E todas as restantes que são reconhecidas, são comunidades privadas de fiéis de direito diocesano, que é o nosso caso, a Fraternidade Católica Éfeso. Aqui em Natal, a gente tem uma nomenclatura a partir do Conselho. O Conselho Diocesano ele foi fundado, inclusive, no dia 1º também, porque foi a primeira reunião que se reuniu todas as comunidades. Então, a partir dali, o Conselho Diocesano começou a se reestruturar, não como conselho, mas começou a se reunir como comunidade. Se tinha necessidade de continuar se reunindo. Então, aqui nós temos as comunidades que a gente diz assim, de reconhecimento diocesano e pontifício, temos as comunidades em processo de reconhecimento e temos as comunidades nascentes. Comunidades nascentes são aquelas comunidades que estão surgindo agora, que ainda estão amadurecendo, que ainda não tem nenhuma definição, que não tem casa de oração, que são comunidades com menos de 10 anos, pelo menos a gente nomenclatura assim. Porque às vezes você tem uma comunidade com menos de 10 anos, mas ela já tem uma casa de oração, ela já tem um estatuto civil registrado, é pessoa jurídica, né? Mas a gente acredita que menos de 10 anos ainda não tem tanto amadurecimento, apesar de que hoje as comunidades nascentes ela tem muito mais estrutura do que as comunidades nascentes de antigamente. Porque hoje elas já pegam experiências das antigas, né? A gente diz, no início, somos aqueles que apanhamos, né? E vocês são quando tudo era mato. Quando tudo era mato, né? Então, a gente chegou aqui quando a gente errou muito para chegar onde nós estamos, né? Para você ter ideia, a primeira comunidade fundada em Natal foi a comunidade Vida Nova, de Marinésio, né? E Fátima. Depois foi a comunidade Venicreato, de Santos, né? E Ilza. Depois foi a comunidade Maria Mate, de Rejane, e depois foi a Éfeso, não é? E todas as restantes surgiram. E hoje nós temos no território da Arquidiocese de Natal 34 comunidades de vida e aliança. Dessas 34, 6 são de fora, reconhecidas de fora, né? 12 são de direito diocesano pontifício, dessas 6 são de outros estados e 6 são aqui reconhecidas de Natal. Ou seja, a Vida Nova, o Venicreato, a Caminhando para a Santidade, a Reviver, a Éfeso e a Discípulos da Mãe de Deus são de direito diocesano. Todas as outras ainda estão em processo. E a grande maioria das comunidades que existem são comunidades nascentes. Já em Caicó,
são em torno de 8 comunidades, e Mossoró em torno de 11 comunidades. Então, calculando tudo, dá mais de 50 comunidades de vida, fora aqueles grupos de oração, missão, ministérios que estão em discernimento desse processo, né, de se enquadrar como uma nova comunidade dentro da igreja. E no mundo são milhares. No Brasil, somos milhares também, somos mais de 1.000 comunidades. Você tem ideia, a maior concentração de comunidades novas é no Brasil. A maior concentração de comunidades novas no Brasil é no Nordeste, e a maior concentração de comunidades novas no Nordeste é no Ceará. E aí, Carlos, lá na Fraternidade Católica Éfeso, vocês são considerados comunidade de vida e aliança, e aí tem uma diferença aí, né? Aqueles que são relacionados com a comunidade nessa linha, vamos dizer assim, 2 linhas, né? Vida e aliança, né? Aqueles que vivem na comunidade, né? E aqueles que não sei nem como é que a gente pode considerar, mas digamos assim, são missionários, né? Também Sim. da comunidade, mas não necessariamente residem lá, né? Na própria fraternidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse carisma, né? Tudo que envolve a vida da fraternidade. As novas comunidades é o novo de Deus dentro da igreja, não é? E a igreja ainda está tentando nos entender. Eu sempre digo que nós nos entendemos muito bem, sabemos quem nós somos. Mas a igreja quer nos entender. Nós somos uma pessoa, nós, individual na sociedade, e a gente se entende como pessoa. Sim. Mas às vezes não, as outras pessoas precisam se aproximar, conhecer, ter proximidade, intimidade, para poder falar um pouco de nós, né? Então a igreja está tendo essa proximidade. E por meio de vários organismos dentro dela, né? Então, existe essa nomenclatura de comunidades novas. As comunidades têm comunidade de vida e aliança. A Éfeso hoje não tem comunidade de vida, já tivemos comunidade de vida, somos só aliança. Sim. Tem comunidades que os membros da comunidade de vida e aliança, eles têm vários estados dentro da própria comunidade. Essa é a grande novidade, porque a igreja entendeu que casado estava de um lado, celibatário estava de outro, né? Quem era ordenado estava de outro lado. Então hoje as novas comunidades, elas juntam dentro de um carisma só, de uma vocação só, sem poder ter ramificações dentro dela, essas dimensões da igreja. Homens e mulheres, casados e solteiros, celibatários ou não, ordenados ou não, ou em processos de discernimento de vida, todos no mesmo carisma, vivendo a mesma regra de vida, vivendo em comum ou não, que no caso da comunidade de vida, são aquelas pessoas que escolhem abandonar tudo pelo mundo, como religioso, e vão morar juntos numa casa e viver ali o que nós chamamos de vida em comum e a vida fraterna, né? Então essas pessoas se dedicam inteiramente à obra. Tem normalmente um tempo de oração, normalmente nós usamos a manhã para o momento de oração. No e à caso, tarde, hoje a fraternidade só tem, digamos assim, só tem essa aliança. linha aliança. Sim, mas ainda a obrigação oracional ela precisa ter, sim. Sim. né? Independente de você ser vida ou aliança, você precisa buscar a Deus. Então, Com certeza. tem que fazer sua oração pessoal todo dia, tem que rezar o seu texto, tem que ir à missa, tem que ter uma vida sacramental regular dentro da igreja, segundo o carisma, segundo os estatutos, né? Porque às vezes a gente pode dizer, mas o que é uma vida regular dentro da igreja, né? Para nós, vida regular é Eucaristia todo dia, é confissão uma vez por mês, entende? Então, existe algumas realidades das novas comunidades que a gente vive uma radicalidade maior. Não é que a gente seja mais santo do que os outros, não, né? É um chamado particular. Então, a comunidade de vida, ela se distingue da comunidade de aliança por causa disso. Então, já a aliança, mesmo que ela esteja no mundo, aí vamos dizer assim, secular, porque todo mundo está no mundo secular, mesmo sendo religioso, né? Vida de sociedade, ela precisa viver as mesmas regras de vida, mesmo no seu trabalho do dia a dia, nas obrigações de casa e às vezes até nas obrigações de igreja, porque existem comunidades que os membros são da comunidade, mas também servem à igreja em algum serviço pastoral e grupo, mas tem uma obrigação com a comunidade. Então, a diferença de comunidade de vida e aliança, basicamente é essa. A vida está inteiramente voltada para o carisma, e eles, voltados para o carisma, eles precisam dedicar a vida no carisma todo santo dia, e a aliança não. A aliança vive as regras, vive as obrigações espirituais, mas eles não têm a obrigação de estar todo dia na comunidade ou no carisma. Então, eles têm a obrigação de estar 2 ou 3 vezes na semana na comunidade, não é?
É diferente da vida que é todo dia. A diferença básica é essa, mas todos devem viver as mesmas regras, as mesmas orientações, tudo por igual. Muito bem. Carlos, você continua aqui com a gente e você que está nos acompanhando na nossa sintonia, em casa, no trabalho, no seu deslocamento, não sai da nossa sintonia porque a gente vai a um rápido intervalo, mas antes do intervalo eu tenho só um recado para você, dizer que estamos com a campanha do Preciosíssimo Sangue. Você sabe qual é o objetivo dessa campanha? É realizar a manutenção urgente aqui da nossa torre de transmissão da Rádio Rural de Natal FM, garantindo que esse sinal continue chegando com qualidade e força até a casa dos nossos ouvintes. E você pode participar dessa campanha fazendo uma doação no valor de R$10 para a chave Pix clube@ruraldenatalfm.com.br, clube@ruraldenatalfm.com.br. Você faz a sua doação no valor de R$10 e envia o comprovante para o WhatsApp 991945772. Fazendo essa doação, você vai concorrer a uma viagem com tudo pago ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, além de um kit devocional. Então participe, nos ajude a continuar levando a palavra de Deus a mais lares católicos. Agora sim, vamos para um rápido intervalo. Você não sai da sintonia aqui da Rural de Natal FM, que a gente volta já. Você está ouvindo Ritmo Pastoral, uma produção da Pascom. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 6 de julho de 2025. Hoje no nosso programa estamos falando sobre a celebração dos 25 anos da Fraternidade Católica Éfeso, que tem um trabalho muito importante aqui no território da nossa arquidiocese. Estamos conversando com Carlos Moura, que é o fundador, também o moderador geral da Fraternidade. Carlos, no primeiro bloco a gente estava falando um pouquinho sobre o início, né, os primórdios aí da Fraternidade. E agora nesse segundo bloco eu queria que a gente falasse sobre como é que funciona a Fraternidade, né, do ponto de vista de atividades, como é que é essa dinâmica? Vocês têm uma sede que é lá no bairro do Bom Pastor, não é? E aí eu queria que você falasse sobre isso. Pronto. O nome da comunidade é Fraternidade Católica Éfeso. E dentro da Éfeso, a gente diz assim que tem duas mãos que se unem, que é a comunidade Éfeso e a pastoral Éfeso. Aí alguém disse, mas Carlos, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas que tem duas formas distintas de se viver esse carisma dentro da comunidade. Por exemplo, a comunidade Éfeso, que está dentro da fraternidade, como a própria palavra diz, são pessoas que participaram do vocacional e discerniram que elas têm o carisma e o chamado para ser Éfeso, para viver esse carisma, né? Então, essas pessoas, elas passam por todo um processo até os seus compromissos definitivos, que no caso eu e minha esposa fez agora, na última terça-feira. Então, eles passam pelo vocacional e aí vai ter o que a gente chama de incorporação, né? Nós vamos ter o primeiro ano dos membros da comunidade, onde eles vão aprofundar o que é ser comunidade nova, vão ver a história das vocações, vão ver a história da comunidade, vão estudar os estatutos, vão ser introduzidos na vida espiritual da comunidade e naqueles elementos principais da comunidade, como identidade, missão, conhecer a vida dos baluartes, né? Conhecer tudo da comunidade de um modo geral, né? E depois eles vão aprofundando cada tema segundo a orientação da igreja, do direito canônico e do dicionário de vida consagrada. Só que nós não usamos aqueles nomes comuns das congregações religiosas, como postulantado, noviciado, né? Sim. E assim por diante. Para distinguir, porque nós não somos uma congregação religiosa, nós não somos uma ordem religiosa. Isso foi uma orientação da própria igreja, né?
Então, nós usamos assim, nível 1, nível 2, nível 3, né? Já, exemplo, já a canção nova é Irmão do Elo 1, Elo 2, né? Que distingue quem é da comunidade de vida e da aliança, e assim por diante. Então, existe esse processo. Mas por onde começa esse processo para ser membro do Carisma Éfeso, para entrar no vocacional, até fazer os seus compromissos? Ele começa na pastoral. A pastoral é a porta de entrada, né? A gente disse que os grupos de oração a partir do seminário de vida. Então, a pastoral Éfeso é a comunidade em prática, né? Aquilo que eu aprendo aqui no carisma, o meu ser, eu jogo, eu expresso aqui na pastoral, né? Então, a pastoral vai expressar esse carisma. A partir de quê? A partir da evangelização, trazendo novas pessoas para a igreja. Lá no nosso estatuto, a gente diz claramente, nós não estamos trazendo membros para Éfeso, nós queremos trazer os membros para Cristo e a sua igreja. Porque a gente entende aquilo que a Escritura diz, que Jesus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja, né? Então, se a gente anuncia Jesus Cristo, a gente precisa anunciar Jesus e sua igreja. Porque ninguém vive só com a cabeça, nós vivemos também com o corpo. Então, na fraternidade, a porta de entrada é a pastoral, o seminário de vida, o grupo de oração. Então, a comunidade, o que ela tem? Hoje ela tem uma estrutura bem organizada. Hoje a comunidade tem a sua regra de vida, o seu estatuto canônico, reconhecido pela igreja. Hoje nós temos o estatuto civil, somos uma associação sem fins econômicos. Hoje nós temos um regimento interno pastoral. Nós temos um regimento para incorporação. Tem vários documentos, na realidade, dentro da comunidade que regula toda ela. E na pastoral a gente tem o Centro de Evangelização, que é Maria Mãe da Igreja, que foi fundado no dia 25 de junho de 2001, ou seja, vai fazer 25 anos também, um ano depois que a gente fundou o Centro de Evangelização. Então lá o que a gente tem? A gente tem a celebração eucarística, a gente tem a prática dos sacramentos em geral, aqueles sacramentos que podem ser celebrados na comunidade, né? Pelo menos até agora, quais são os sacramentos que se celebram na Éfeso? Se prepara e se celebra. Sacramento da primeira Eucaristia, sacramento do Crisma, né? O sacramento do matrimônio e também do batismo. Claro, a confissão também, porque o padre confessa, né? Então, se a gente for ver do modo geral, só o sacramento da ordem que ainda não teve na Éfeso e eu acredito que nunca terá. Porque os padres se ordenam na catedral, né? Então, a gente tem essa vivência sacramental, aí tem grupos de oração, nós temos atendimento de oração por cura e libertação, nós temos grupos que se reúnem só para casais, nós temos um grupo de jovem, né? Então, nós temos preparação para catequese primeira Eucaristia, de crisma, né? Então, e tem os nossos eventos, né? Tem vários eventos da comunidade, como retiro de carnaval, o próprio seminário de vida no Espírito Santo, nós temos o nosso arraial que vai ser agora dia 12, nós temos um encontro de cura e libertação chamado Vencendo a Depressão e Ansiedade, que vai ser esse ano também, no mês de setembro, lá no Semuri, não é? Então, a gente tem as missões da comunidade também, por exemplo, além da casa-sede, nós estamos inseridos em mais 4 paróquias, né? Então, temos a casa-sede no Bom Pastor, temos a missão em Felipe Camarão, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do Padre César, nós temos uma missão na paróquia do Padre Gentil de São José, que a gente chama Casa da Fundação, que é uma casa onde eu moro, mas o espaço lá é muito amplo, onde tem a convivência dos membros da comunidade. Tanto os membros da comunidade como da pastoral. Então, todo o lazer, toda a convivência, tudo aquilo que necessita de fraternidade, a gente realiza nessa casa. Legal. As pessoas dizem que é a casa da festa, né? É a casa onde se come muito, né? A fraternidade tem essa característica de tudo fazer uma festa, né? O padre que nos acompanha, Padre Ranier, uma certa vez a gente conversando, ele diz assim, olha, a única comunidade que tem muita festa é vocês, né? Então, qualquer coisinha a gente faz um café da manhã, faz um almoço, faz uma janta, se reúne, a comunidade se reúne, porque a gente entende que reunir-se ao redor da mesa é muito importante. Da mesa eucarística, que é primordial, mas da mesa que alimenta também o corpo, né? Jesus, quando ressuscitou, ele comeu com os apóstolos, né? E a gente vê o momento todo Jesus pedindo para comer na casa do povo, né? Então a gente vê que o estar ao redor da mesa é muito importante. Então, além disso, a gente tem então essa missão da Casa da Fundação, temos uma missão em pureza na paróquia Nossa Senhora da Pureza, do padre Janilson, e temos uma missão que se inaugurou agora recente
porque nós temos um terreno lá na Zona Norte, na paróquia do Padre Moreira, paróquia São Lucas, na comunidade Horizonte, onde o bispo permitiu a gente construir uma igreja. Será a primeira igreja da Fraternidade Éfeso. Eu digo primeira porque Deus pode nos dar a graça de construir outras, né? Primeira igreja da Fraternidade Éfeso vai ser dedicada a Santa Teresa de Calcutá. Então já teve a bênção da pedra fundamental, o bispo nos deu rescrito, né? Para autorizar a construção dessa igreja, né? E falar em rescrito, eu lembro que também aqui, que a fraternidade, tudo que ela faz, nós fazemos em unidade com a igreja, que é o nosso carisma, não é? Então, para a gente abrir a casa de oração, a gente pediu uma autorização ao arcebispo da época, Dom Heitor. Então, ele nos deu uma carta autorizando a abertura da casa de oração. Quando a gente estruturou a casa, que já tinha missa, tudo, então o bispo da época, Dom Matias, nos deu autorização para a permanência do Santíssimo. Temos um documento. E o Dom Jaime nos deu reconhecimento diocesano, também um decreto de reconhecimento. E Dom João, apesar de estar muito pouco tempo na arquidiocese, já nos deu 3 documentos, né? Ou seja, ele já se igualou a todos os bispos, né, em termos de documento. Nos deu um documento com aprovação eclesiástica da nossa oração vocacional, esse ano. Nos deu um documento do rescrito, que é um documento da arquidiocese, nos autorizando a construir a igreja e dizendo que a igreja está sob a nossa administração. E agora, nos nossos 25 anos, ele mandou uma mensagem, né, para toda a comunidade Éfeso e membros, uma mensagem muito bonita, por sinal, muito zelosa de pastor, para todos os membros da fraternidade dos seus 25 anos e reconhecendo o bem, a graça, o benefício que o carisma Éfeso realiza e faz na igreja. E, por fim, um apostolado que a gente tem, que é algo que tem desde o início, na nossa regra de vida, diz assim, que nós, na nossa missão, devemos ir aonde ninguém quer ir. Então, a gente tem um apostolado muito direcionado às comunidades de alto risco, às comunidades pobres, que muitos chamam de favela. Então, nós já fundamos 2 comunidades ao longo desses anos. Queríamos fundar mais, mas ainda somos muito poucos, né? Então, são quantos membros hoje na fraternidade? Olha, no total, juntando os membros da comunidade, que tem vários graus, e da pastoral, que tem vários graus, hoje a gente tem em torno de 150 a 200 membros, Sim. né? Mas os membros que a gente diz assim, engajados, compromissados, em torno de 80, né? Graças a Deus, dos últimos anos para cá, Deus tem abençoado demais a comunidade. Então, nós temos esse apostolado. Então, nós começamos um trabalho na comunidade do Rio Potengi, ali no caminho da Zona Norte, na esquina, que o pessoal chama a comunidade do Mosquito, que iniciou lá foi a gente, depois Irmã Eurides, junto com o diácono Léo, que está lá hoje, deu continuidade e hoje tem uma igreja lá dedicada a Rosa Gatorno. Eu já tive a oportunidade de ir lá. Pronto, foi quem começou aquele trabalho lá, foi a gente. Muito bacana. Né? A Éfeso começamos ainda nas escolas, tendo missa lá com o padre Cassiano, e depois nós fomos para uma comunidade chamada Leningrado, ali vizinho a Planalto, que faz parte da paróquia do Guarapes, que é de responsabilidade dos Filhos de Santana. Isso. Então, lá no Leningrado, nós também fundamos aquela comunidade, que é a comunidade de Santana. Então, quando a gente saiu de lá, diferente do Rio Potengi, já no Leningrado não, a gente já deixou toda uma estrutura feita, a gente comprou o prédio com a ajuda dos casais da Santa Terezinha, a gente reformou o prédio e hoje a estrutura está lá, então a gente tem esse apostolado. E agora a gente está numa região chamada Rua da Fé, que fica entre o Conjunto das Lavadeiras e Rua dos Campos, que faz parte da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Felipe Camarão, próximo a Morgolveia, ali do quilômetro 6, e lá nós estamos fazendo a mesma coisa que fizemos no Rio Potengi e no Leningrado, fundar uma comunidade paroquial, não é? E entregar para a paróquia, ou seja, a gente não fica na comunidade, a gente estrutura, funda e vai para outro canto. Então, nosso apostolado está muito voltado também, e voltado para a formação doutrinária. Então, nós trabalhamos muito a doutrina católica e a fidelidade e o compromisso de ser cristão no mundo. Hoje, a fraternidade, ela se mantém de que forma, Carlos? Porque você falou que ela não tem fins lucrativos, né? Eu acredito que a maioria seja assim. Hoje, como é que se dá esse processo de manutenção? Olha, a gente diz assim na comunidade, né? Que para a comunidade crescer e se sustentar, nós dizemos na comunidade, nós precisamos de 3 atitudes de seus membros, né? Primeiro, oração. Porque a Escritura vai dizer que se Deus não abençoar a seara, em vão trabalha o agricultor, né? Então, não adianta a gente servir, não adianta a gente dar dinheiro para a obra e a gente não tem contato e a gente não obedece o Senhor da obra. Porque, apesar de eu ser o fundador,
Eu sou apenas o sinal de comunhão visível na obra, mas o Senhor dessa obra é Jesus Cristo. E como Jesus Cristo não é só cabeça, como eu disse, o Senhor também dessa obra é a igreja. Né? Eu sou a terceira pessoa, na realidade, dentro da Éfeso. O primeiro é Jesus, segundo a igreja, depois é o moderador. Então, primeiro pela oração, segundo pela participação. Porque se a comunidade não tem membros, não tem razão de existir. Né? Então, que participação é essa? Quando tiver alguma atividade, tiver algum evento, alguma coisa, os membros estejam todos envolvidos, né, na obra, no carisma, sobretudo na fidelidade do grupo de oração. O grupo de oração é muito importante para o crescimento, porque é no grupo de oração onde eu cresço em comunidade, amadureço em comunidade. Tanto que a gente usa o tripé de crescimento espiritual, que é oração, formação e missão. Né? Trabalhamos esses três. Aí, por fim, aqueles que puderem, a gente gostaria muito que se tornasse um benfeitor ou um dizimista da comunidade, né? Para que a comunidade possa sustentar, porque a gente paga água, paga luz, paga telefone. A gente tem um padre lá conosco que Dom Jaime nomeou e Dom João permaneceu, que é o padre Ranier, que ele é assistente eclesiástico para as novas comunidades, mas na Éfeso também ele é capelão. A gente precisa bancar a estrutura da comunidade, a manutenção, comprar bens, a missão também a gente tem que bancar, porque existe combustível principal do carro, uma alimentação no caminho, a gente precisa também se preparar. Então, na realidade, a gente convida os membros da comunidade que conhecem a obra a investir também na obra. E aqueles que não podem ser benfeitores ou dizimistas, nós dizemos assim, sejam beneméritos. A nomenclatura na Éfeso, a gente tem benemérito. O que é o benemérito? É aquela pessoa que não tem condição de dar nada, mas ele tem alguma coisa que ele possa fazer que possa suprir uma necessidade financeira da comunidade, para que a gente não pague a outro. Por exemplo, a gente vai fazer a reforma agora da comunidade, né, do prédio. As pinturas, eu sou pintor. Então, eu posso doar o meu trabalho em prol da comunidade. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso doar, entendeu? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso falar com um parente, com um amigo. Eu não tenho dinheiro para ajudar a comunidade, mas a comunidade está fazendo uma campanha, uma rifa, um bingo, um evento. Então, eu vou divulgar, participar, doar a minha vida pela comunidade. Então, quando a gente junta tudo isso, aí a providência de Deus acontece. Na realidade, chegar aos 25 anos foi uma grande providência, porque a gente está num bairro pobre, é uma realidade social. As pessoas não têm tantos benefícios, né? A maioria dos membros da comunidade são assalariados, são pessoas não formadas, são alfabetizadas. Tem pouquíssimas pessoas formadas na comunidade, mas isso foi o carisma que Deus deu. E é o local onde a gente quer ficar. A gente não quer ir para outro canto, a gente quer ficar nas regiões de Natal, onde estejam as pessoas mais necessitadas, aquilo que nós chamamos de pobre. Apesar que minha mãe sempre dizia assim, meu filho pobre é o cão, que não tem Deus, que não tem a graça do céu, né? Nós somos apenas pessoas desprovidas de recursos, minha mãe dizia assim, né? Então a gente está no meio de pessoas desprovidas de recursos. Então a comunidade, ela vive essa realidade hoje, né? E vamos para onde chamar. Se chamar para uma missão, a gente se estrutura e vai também ajudar no que for possível. Isso mesmo. Carlos, você vai continuar aqui com a gente ainda tem mais um bloco do nosso programa Aprendendo com a Igreja. E você que está também nos acompanhando aí de casa, do trabalho, do seu deslocamento, não sai da Rural de Natal FM, porque a gente volta já já com o terceiro e último bloco do nosso programa. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz, Rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 6 de julho de 2025. Hoje, no nosso programa, estamos falando sobre a celebração dos 25 anos da Fraternidade Católica Éfeso. Estamos conversando com Carlos Moura, que é o fundador da fraternidade, assim como o moderador geral. E aí, Carlos, nesse terceiro bloco, eu queria que você falasse um pouco sobre o que significa celebrar 25 anos da Fraternidade Católica Éfeso.
É uma graça, eu vejo como uma grande graça, porque ao longo desses 25 anos eu acompanhei muitas comunidades de vida e aliança, inclusive por fazer parte dessa estrutura, porque eu sou articulador estadual das novas comunidades e como articulador eu faço parte de uma comissão do Regional Nordeste 2, onde Dom Dino, ele é o bispo referencial, né? Sim. E também eu fiz parte de uma comissão em nível nacional, antes da pandemia, de 50 comunidades de vida e aliança, que foi escolhida de todo o Brasil, e aqui de Natal foi a Éfeso e o Vida Nova, para, junto com a CNBB, poder dialogar e ver como será a vida das comunidades na igreja do Brasil. E eu conheci muitas realidades de comunidades de vida e aliança, e vi muitas comunidades iniciarem, vi muitas comunidades passarem por crises enormes e acabarem, né? Então, chegar aos 25 anos, na realidade, é ter a certeza que Deus está conosco. Não que Deus não estivesse com eles, não estou dizendo isso, né? Mas a certeza que Deus nos acompanhou e que Deus nos sustenta. Por quê? Porque olhar para trás, a gente pensa que a gente chegou aos 25 anos sorrindo, pulando, né? Feliz da vida, sem problema. Não, a gente teve muita dificuldade, muita perseguição. Teve dificuldade com membros, teve dificuldades com a sociedade, teve dificuldades até mesmo dentro da igreja, para poder ser reconhecida. A gente sabe que para a gente conquistar o nosso lugar, em qualquer lugar, não é? Nós precisamos de tempo. As pessoas precisam confiar na gente, né? Então, a gente era menino, né? Eu sempre digo, eu trabalhei com juventude, a juventude não é muito confiável, não sei porquê, né? Por isso que eu tento dar o máximo de valor à juventude. Claro, a gente erra, é normal, a gente errou, a gente pecou. Então, passamos por muitas dificuldades, por 2 vezes a casa de oração quase fechou, por problema financeiro. Tivemos um grande baque no início da comunidade, no 3º ano da comunidade. Todos os membros da comunidade saíram, só ficou eu e minha esposa, né? Porque foi discernida uma regra de vida na comunidade, inclusive os membros que saíram foram eles que discerniram a regra junto com a gente, em oração, botamos no papel, então eles mesmos não estavam cumprindo, então todos os membros saíram, só ficou eu e minha esposa, nós tivemos que fechar a casa de oração porque não tínhamos dinheiro para sustentar, tivemos que sair das quintas, onde a gente foi, a primeira casa foi nas quintas que abriu, foi para o Bom Pastor, é um membro da comunidade que era da pastoral, tinha uma casa dela grande, emprestou a área da casa dela, mais uma sala para que a gente botasse a comunidade, para a comunidade não morrer, né? Passamos 1 ano e meio na casa dela, e Deus foi dando novas pessoas, novo povo, foi nos falando, aí depois fomos para um galpão, e depois desse galpão, com 8 meses no galpão, Deus nos deu a graça de ir para um prédio enorme, grande, né? Eu já era da comunidade de vida, era eu e minha esposa da comunidade de vida, e lá a comunidade cresceu, né? A comunidade cresceu, mas também depois de 8 anos lá, teve um novo baque grande, que a gente tinha em média de 600 membros da comunidade. Tivemos um problema dentro da paróquia, não nosso diretamente, né? Então os membros saíram, diminuímos de novo, né? Tivemos que sair do prédio, porque o prédio era muito grande para a nossa realidade. Aí nós saímos da comunidade de vida, que houve um discernimento, fomos morar num canto, aí a comunidade se instalou no outro, que é onde está agora, e quando é agora, Deus dá um novo baque, novamente a comunidade cresce, eu peço a Ele que Ele não dê mais os baques que deu, que a comunidade diminuiu, mas isso é importante, porque isso vai purificando as comunidades, as pessoas, e mesmo diante de toda essa aprovação, diante de todos esses problemas, Deus foi beneficente com a gente, foi muito bom com a gente, né? Ficou na comunidade, de fato, aqueles que têm um carisma, aqueles que são chamados, e apesar de toda a aprovação, Deus tem nos ensinado nessa aprovação. Como disse, a maior alegria é a igreja ter nos dado um reconhecimento diocesano, né? A igreja dizia assim, verdadeiramente, o carisma Éfeso vem de Deus, porque quando dá um decreto de reconhecimento diocesano, a igreja está dizendo que verdadeiramente isso é bom. Foi Deus que suscitou no coração do fundador, não que eu seja bom. Eu sempre digo na comunidade assim, olha, Deus olhou a história da Éfeso, desde a sua fundação, até o dia que ela vai existir, que eu não sei se vai existir até Jesus voltar, ou se Deus vai nos dar a graça apenas de um tempo dentro da igreja, olhou todos os membros da comunidade e disse assim, quem será o pior desses aqui? Esse é Carlos, então chama ele para ser fundador, né? Porque eu quero o pior, né, para ser fundador, para que eu possa dizer que a minha graça sobreabunda a todas as graças, né? Então eu fundei a comunidade junto com algumas pessoas, era jovem,
disposto. Hoje eu estava dizendo esses dias, não estou mais tão disposto como antigamente, né? Fiz 50 anos, a idade já está começando a pesar, né? Apesar, porque eu sou um pouco sedentarista, né? Também não gosto de exercício, tudo isso, né? Mas tudo bem. Então, assim, Deus foi muito beneficente nesse tempo. Ou seja, eu casado, com 3 filhas, né? Hoje minhas filhas têm 22, 25 e 26 anos, mas cresceram nessa dinâmica. Muita gente da igreja não compreende, da família não compreendeu, não aceitou. Como é que você vai entrar numa comunidade de vida, vai fundar, vai dedicar a sua vida a uma comunidade, e as suas filhas, sua esposa, minha esposa, graças a Deus, entendeu muito bem isso, acolheu tudo isso, me ajuda muito. Tive uma síndrome de burnout, fiquei de cama, os sintomas foram absurdos, perdi minha visão periférica, deixei de falar, deixei de andar, e mesmo assim a comunidade continuou existindo, não é? Então eu sou muito grato a Deus em olhar todo esse passado da comunidade e chegar aos 25 anos, com a ajuda também de muita gente, né? Dos próprios bispos diocesanos, além dos membros da comunidade, do padre Cassiano, que foi pároco da paróquia das Quintas, Perpétuo Socorro, durante muitos anos. O padre Cassiano, depois de Deus, eu digo assim, foi aquele que deu existência à fraternidade. Aquele jeitão dele meio bruto, sério, aquele jeitão dele que dizia assim, eu não entendo nada desse negócio de comunidade, nem de renovação carismática, a gente ficava brincando com ele, o senhor ora em língua, o senhor nem sabe que ora em línguas, né? Porque durante a semana ele celebrava a missa e tinha outros compromissos. Aí, quando era da oração eucarística, ele rezava bem rápido, né? Aí tinha hora que ele emboluava a boca. Eu disse, tá vendo? O senhor ora em línguas e nem sabe, né? Mas Padre Cassiano foi um pai pra gente. Foi Padre Cassiano, tudo que a gente fez foi a partir da paróquia. E ainda faz a partir da paróquia. A gente dialoga com o padre. Não é porque a gente é diocesano, de direito diocesano, que a gente tem uma autonomia, que a gente não dialoga com o padre, não. Então, Padre Cassiano foi aquele que foi pároco dessa região durante muito tempo. Aí depois, há uns 15 anos atrás, eu acho, foi que se criou a Paróquia de Jesus Bom Pastor, onde nós estamos inseridos. Então, Padre Cassiano foi que autorizou a primeira abertura da casa para a gente poder pedir ao bispo. Foi Padre Cassiano que autorizou a permanência do Santíssimo na casa para depois a gente pedir ao bispo. Foi Padre Cassiano que assinou o documento pedindo o decreto de reconhecimento diocesano. Não só ele, mas eu lembro que quem assinou esse documento, foi um documento só, foi assim que Dom Jaime chegou aqui na arquidiocese. Quem assinou o documento foi Monsenhor Silvio, que ontem eu estava na missa dele de 25 anos, né? Padre Eliano, Padre Dalmário, Padre Cassiano, Padre Cláudio, Diácono Serafim, né? Assinaram um documento pedindo o reconhecimento diocesano da fraternidade, e o bispo de prontidão aceitou esse reconhecimento, nos deu no ano de 2012, dia 19 de dezembro de 2012, inclusive o dia do meu aniversário, ele deu o reconhecimento diocesano. A gente vai fazer agora 13 anos de reconhecimento diocesano, fez 25 anos de fundação e vamos fazer 20 anos da permanência da Capela do Santíssimo na nossa casa. Tenho muitos benefícios a agradecer a Deus. Teve muitas provações? Teve, mas tenho muito benefício. Então, olhar para trás e chegar nos 25 anos é agradecer a Deus, né? Por tanta coisa que Ele fez por meio de tantos homens, tantas mulheres. Fui chamado a atenção da diocese, fui, o bispo me chamou por causa de algumas coisas, mas é papel do pai. Sim. Né? Ninguém nasce sabido. É muito bom a gente fazer tudo certo. Mas aí, como eu disse, a gente começou num tempo de comunidade que era tudo novo, né? Tudo novo. Uns entenderam bem, outros não entenderam bem, outros aceitaram bem, outros não aceitaram. Infelizmente, essa é a realidade da igreja, né? Tem gente que gosta muito bem de mim, gosta muito bem de você, mas tem pessoas que acham que a gente é meio estranho, né? Mas aí é a realidade de cada um. Aí a gente vai deixar de seguir por causa disso? Pois é. Né? Eu vou usar um ditado, mas que isso não seja uma desculpa, que diz assim, mas nem Jesus Cristo agradou a todos. Sim, de fato. Mas se a gente pode fazer o máximo do que é certo, vamos fazer. Então, por isso, na fraternidade, a gente tenta fazer tudo que é certo. Então, quando eu digo, mas você, não sei o que, vai falar com o bispo, porque foi ele que autorizou. Vai falar com o padre, foi ele que autorizou. Eu só estou cumprindo aqui o que me mandaram fazer. Né? Então, por isso que a gente pede muito documento e fala muito com o padre, porque se eu errar, eu erro, na realidade, obedecendo. Eu aprendi na minha vida 2 coisas, né? Primeiro, que quem erra, quem obedece, não erra. Quem obedece, não erra. E segundo, se pela obediência Deus me levar ao inferno, Deus me tira de lá e coloca quem eu obedeci. Porque o sinal, a obediência na igreja é fundamental às nossas autoridades. E se a gente não acreditar nisso, como é que a gente vai caminhar? A gente vê aí esse monte de igrejas evangélicas
que são frutos de quê? De desobediência, de falta de comunhão, de falta de unidade. Ficam dizendo que foi Deus que inspirou, mas a gente sabe que não foi, né? Nós precisamos estar unidos ao redor do pastor. Os bispos estão reunidos ao redor do pastor, que é o Papa. Nós estamos reunidos ao redor deles, né, na diocese. E estamos reunidos na diocese também ao redor daqueles que ele nomeou. Então, a fraternidade está unida a toda a igreja a partir do bispo, a partir do nosso assistente eclesiástico, nosso Monsenhor Maurício, que é o vigário episcopal para a vida consagrada, e a partir do nosso capelão, que é o Padre Ranier. Então, a nossa comunhão com a igreja parte daqui. Padre Ranier, que é o capelão e assistente eclesiástico, Monsenhor Maurício, que é o vigário episcopal, o bispo, né, da diocese, que está unido ao Papa, que o Papa está unido a Cristo. Então, a gente está muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Carlos, eu queria aproveitar a sua participação aqui no nosso programa. Você é o articulador estadual das novas comunidades, como a gente já falou aqui no início do nosso programa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a atuação das novas comunidades aqui no território do Rio Grande do Norte. Você até já trouxe alguns números, não é? Tanto aqui quanto na Diocese de Caicó, quanto em Mossoró. E aí, de modo geral, como é que está essa articulação das novas comunidades no Rio Grande do Norte? Eu estou na articulação das novas comunidades há 12 anos. E entreguei algumas vezes, o bispo não quis aceitar, mas dessa vez vai dar certo. Estou entregando esse ano a articulação, será o meu último ano. Nós vamos eleger um articulador agora no Congresso Estadual das Novas Comunidades. Vamos ter um congresso agora do dia agora 18 julho, né? A 20 de julho, esse mês. Será na sede da Comunidade de Casais Vida Nova, que fica ali na Nevaldo Rocha, onde tem a igreja de São José. Vai começar no dia 18, na sexta-feira à noite, com missa às 7h30. Sábado, de 8 da manhã às 18 horas, o dia todo. À noite vai ter uma reunião só para os fundadores, moderadores gerais e membros e responsáveis de missão das novas comunidades. No domingo, vai começar às 7h30 da manhã, abertura com a missa, e vai até 1h da tarde. Então, todas as comunidades do Rio Grande do Norte são convidadas a estar presente com o máximo de membros possível. Claro, o espaço não cabe todos os membros da comunidade, que hoje somos em torno de 54 comunidades de vida aliança, 51 a 54 em toda a província do Rio Grande do Norte. Tem comunidades hoje que tem um número muito grande de membros, como Shalom. Shalom tem 2.000, 3.000, mais membros do que isso. E juntando todas as comunidades do Rio Grande do Norte, a gente não... Se conseguir mandar todo mundo, talvez a gente lote ali o ginásio daqui de Natal, né? Do Arena das Dunas. Então, tem muitos membros. Então, esse congresso será voltado mais para os membros que são da comunidade mesmo, que são lideranças, os fundadores, assim por diante. Em cada diocese, o bispo tem o seu acompanhamento para as comunidades. Aqui na diocese, ele nomeou o Monsenhor Maurício, que acompanha as novas comunidades. Ele publicou um regulamento para as novas comunidades, se não me engano foi no mês de abril. Então a gente está estudando esse regulamento ainda e aplicando ele, porque é tudo novo, porque até então o Conselho das Novas Comunidades, eles eram todas as comunidades representadas por seus fundadores ou alguém nomeado pelo fundador, né? As comunidades reconhecidas e não reconhecidas, mas que estavam em processo de reconhecimento. A única pessoa que não participava do conselho é as comunidades nascentes. Já com o novo decreto do bispo, não, regulamento, né, do bispo, só quem pode participar agora do conselho são as comunidades de reconhecimento diocesano na Arquidiocese de Natal, que só são 6. Né? Então hoje o conselho só é composto de 6 membros aqui em Natal, mais o Monsenhor Maurício, mais o Padre Dalmário, mais o Padre Ranier, que são assistentes eclesiásticos. Né? Todas as outras comunidades, elas agora participam de uma reunião que a gente chama reunião ampliada, que é convocada pelo próprio Monsenhor Maurício, né? E se faz a reunião e esse conselho ele discerne como vai ser o caminho das novas comunidades agora dentro da Arquidiocese. Decide, que eu digo assim, que a gente não decidiu nada ainda, que o regulamento é novo. Tivemos uma reunião, vamos ter a segunda, sexta-feira passada tivemos a segunda reunião, na realidade, né? E para discernir as coisas. Então, aqui está assim. Lá em Caicó tem um padre, que é também nomeado para acompanhar as novas comunidades. Em Mossoró, o bispo de lá, Dom Francisco, nomeou agora o vigário-geral de lá. Esqueci o nome dele, mas ele já foi vigário do bispo Dom Mariano anteriormente e ele está acompanhando agora as novas
comunidades, né? Então, como todos os bispos da nossa província são bispos novos, se a gente prestar atenção, bispo que tem 1 ano, 2 anos no máximo, ou seja, o bispo mais antigo é Dom João, Dom Francisco chegou agora, há 1 ano atrás, e o Dom que chegou em Caicó, chegou há poucas semanas, né? Ou seja, tudo é novo. Então, a gente não sabe ainda como vai ser, como está sendo esse relacionamento, como vai surgir, porque cada bispo ele tem uma visão, tem uma experiência de Deus diferente, e eu acredito que o Espírito Santo tem um tempo também, né? Age em cada tempo, agiu no tempo de Francisco, agora vai agir no tempo de Leão XIV, né? Então, assim, não é que o bispo A, B, C foi melhor para as comunidades, não, porque existe cada tempo, né? Cada tempo dentro da igreja. Então, a realidade das comunidades de vida e aliança hoje no estado são assim, e como eu já disse, eu entrego a coordenação esse ano, vou ficar apenas esse ano até o final, vai ser eleita agora no Congresso, fico até dezembro, e a partir do dia 1º de janeiro, outra pessoa vai assumir a articulação estadual, né? E como estava falando já do Congresso, quero aproveitar os membros de comunidade de vida e aliança que estão assistindo, né, ao nosso programa, que entre em contato com o seu responsável, seu fundador, veja as informações, existe um link, as vagas são limitadas, o congresso já está em cima, é dia 18, as inscrições são até o dia 15, se não me falhe a memória. Eu estou à frente desse congresso junto com a equipe toda, né? E vamos ter a presença de quem nesse congresso? Hamilton Apolônio, que vai pregar, que é o fundador da comunidade Boa Nova, lá de Jaboatão do Guararapes, né? Muita gente conhece, trabalha com as casas de recuperação de drogados, né? Ministeriado em Cura. Vamos ter a presença de Ronaldo e Alessandra, da comunidade Remides no Senhor, grandes formadores também, né? Lá de Campina Grande, da comunidade Remides no Senhor. O próprio Monsenhor Maurício, vigário episcopal para as novas comunidades, vai pregar no congresso. Então, esses são os 3 pregadores oficiais. Mas vamos ter a presença de Dom João, que vai celebrar conosco no sábado. E vamos ter a presença de 2 representantes da CARES e do Regional. Apesar de eu ser do Regional, da comissão, mas eu sou da casa, né? Então, vai vir Maria José, lá de Caruaru, da comunidade Manaim, que é membro da comissão do Regional Nordeste 2 da CNBB. Vai vir representando a comissão, representando o Dom Dino, né, que não vai poder estar nesse congresso. E vai vir o Radisson, né, que ele é membro da CARES Nacional, do organismo de comunhão da CARES no Brasil, do Regional Nordeste 2, que vai falar para nós sobre essa realidade que está. Porque não sei se você sabe, Luísa, mas o Papa Francisco, ele entendeu que a renovação carismática católica como movimento e as novas comunidades não são não são 2 sopros do Espírito Santo dentro da igreja, são um só. Então, aquele organismo que existia, da Frate antigamente, que pastoreava, fazia a comunhão das novas comunidades no mundo, e o Conclá, se não me engane, que fazia a comunhão da renovação carismática no mundo, ele extinguiu e fundou um organismo só chamado CARES, né? Há 4, 5 anos atrás. E a CARES, ela se organiza em nível mundial, na igreja, ela se organiza em nível continental e se organiza em nível de língua. Então, tem a CARES de língua portuguesa, tem a CARES de língua inglesa e assim por diante, e em nível de país, né? Ela não interfere nas dioceses, mas ela quer juntar todas as estruturas de renovação carismática e novas comunidades para que a gente possa andar em comunhão. É algo novo, ainda está em área de experimento, deve ser o Papa Leão que deve organizar tudo isso, né? Como vai ficar, mas aí ela chegou no regional e o regional para, né? Porque ela não é uma estrutura, ele, como a CNBB, é um organismo de comunhão, né, para as novas comunidades e a renovação carismática. Então, Radisson, que é o fundador da comunidade de restauração de Caruaru, ele é o representante da CARES aqui no nosso regional e vai vir falar um pouco para a gente sobre o que a igreja está dizendo e descendo até agora. Porque chegou uma orientação da igreja lá do Vaticano a respeito dos padres das novas comunidades, que foi algo que surgiu. Hoje tem comunidades que têm muitos padres, ainda mais, tem comunidades que têm mais padres do que uma diocese. Por exemplo, você tem o Shalom, que tem dezenas de padres. A Canção Nova ordenou mais 4 padres agora. Verdade. A comunidade Obra de Maria vai ordenar 8 agora, né? Então, tem comunidades que têm em torno de quase 100 padres ordenados, para você ter uma ideia, né? No Brasil, muitos. Viu? Porque
Tem comunidades fora, mais antigas, como na França, naquela região da Europa, que tem muito mais de 100 padres ordenados, né? Então a igreja está vendo que está surgindo uma realidade dentro dela, né? E sobre a preparação desses padres, tudo isso, né? Então, por exemplo, a fraternidade também pode acolher padres dentro do seminário, né? A gente não acolheu ainda porque Deus ainda não mandou nenhuma vocação, mas a gente pode acolher. Mas como isso se fará dentro da diocese natal? É uma coisa, cada diocese se comporta de um jeito, né? Então os padres do Shalom tem um bispo que acolhe, o padre da Obra de Maria tem um bispo que acolhe, da Canção Nova tem um bispo que acolhe. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma comunidade que tem padres dentro dela, que é a comunidade Vinicreato. A comunidade Vinicreato tem um padre ordenado que é dela mesmo, e muita gente também não sabe disso, né? Ou seja, tem vocações dentro das novas comunidades aqui no Rio Grande do Norte, sacerdotais. Carlos, a gente agradece muito pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, e até uma próxima oportunidade e felicidade, né, nesses 25 anos da Fraternidade Católica Éfeso. Que Deus abençoe sempre mais esse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar do nosso carisma e já convidar, né, quem puder conhecer, pode começar a conhecer a partir do nosso Instagram, né, só botar lá Fraternidade Católica Éfeso, né, que é o nosso Instagram, né, e você pode ter um primeiro contato com a comunidade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até a próxima, Carlos. A gente agradece também a você que ficou conosco aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Não sai da Rural de Natal FM. Vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Domingo que vem, a partir das 10 horas da manhã, tem mais uma edição aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rural de Natal FM. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja.